Então nós já fizemos aqui um resumo para você do módulo 3 de inglês. Toda a matéria do módulo 3 de inglês está aqui nesse pequeno resumo, né? De um lado eu coloquei o simple present e do outro lado eu coloquei o past tense do verbo to be, para que você não confunda um com o outro. E pode ser que você faça a confusão de uma forma com a outra, né? Então lembrando aqui, o simple present, né? A conjugação dele é você pegar o verbo no infinitivo, que são aqueles verbos que começam com to, tipo to speak. Você simplesmente vai cortar o to, ficando o speak. Então vai ser I speak, né? Sendo que no he, she, it, além de cortar o to, você vai acrescentar um S no final do verbo. Então, por exemplo, ali vai ficar he speaks. Na forma negativa, você vai fazer a mesma coisa. Só que você vai acrescentar um don't no final do verbo. Então, por exemplo, no I, que você não acrescenta o S, ficaria I don't speak. No he, she, it, você acrescenta doesn't, né? Aí nesse caso, como você já acrescentou no verbo principal o S, você não precisa acrescentar o S também no verbo. Então, na forma negativa, todos os verbos não vão ter o S no final. Só na afirmativa. Só na afirmativa que você vai ter o S no he, she, it. Nos outros, não. Por quê? Porque você já botou o S no does e no doesn't. E na forma interrogativa? Na forma interrogativa, você vai trocar o sujeito com o verbo auxiliar. O verbo auxiliar ele vai vir na frente do sujeito. Então você vai botar o do na frente do sujeito. Por exemplo, do I speak? Exceto no he, she, it também. Então he, she, it sempre vai ser a exceção aqui. Exceto no he, she, it, que você coloca does, em vez de do. Aí nesse caso o verbo principal também não vai acrescentar o S. Por quê? Porque você já botou o S lá no does, no auxiliar. Então não tem necessidade de você botar lá no principal. Então, por exemplo, você vai falar do I speak? You are speak? Não. You do speak, né? Então você nunca vai botar o S no final do verbo. Por quê? Porque já vai estar lá no he, she, it, você já vai acrescentar o S lá no auxiliar, tá? E aí cuidado com aquelas regrinhas. Essas regrinhas são só para o simple present, não valem para o past tense. Pode ser que você faça uma confusãozinha lá na prova. Essas regras é só para o simple present. Então, o he, she, it terminado com SS, SH, CH, Z, X e O adiciona ES. E os terminados com Y troca o Y por IS, com I. E o have vai virar has. Mas isso, lembrando, só no simple present. Pode ser que lá eles tentem confundir você colocando essa questão, essa exceção, lá no past tense. Porque no past tense isso não vai acontecer. Tá? Então é bom você olhar esse quadrinho aqui para você ver que essa regra é só dentro da área do simple present. Ela não vai acontecer na área do past tense. Tá? Então essa regrinha só vale para o simple present. Tá?
E o past tense do verbo to be, que é o mais simples. Você só vai usar o were ou was. Sendo que o were vai ser para as formas que não são as exceções. E as exceções, lá no simple present, as exceções vão ser o he, she, it. No past tense, as exceções vão ser o he, she, it e o I. Então não esqueça do I no past tense. Porque no past tense o I também vai entrar como exceção. Então, enquanto lá no simple present a exceção vai ser o he, she, it, no past tense as exceções vão ser o I, he, she, it. E o resto não muda. Sendo que lá no simple present você vai ter que mudar, porque você vai ter que botar o S lá no final do verbo, vai ter que cortar o to. No past tense não muda mais nada. Você só põe o was, o were e pronto, acabou. O resto é tudo igual. Talvez também você possa fazer essa confusão. Lembre-se que o que vai mudar é o simple present. Lá no past tense não muda nada, só muda o was e o were, pronto, acabou. O resto é tudo igualzinho. Não precisa decorar, eu tenho que botar esse aqui, tenho que botar esse ali. Não, não precisa. No past tense é só o was e o were. Não precisa ficar pensando em regra nenhuma. É só lembrar que I, he, she, it, was. O resto, were. E o resto você vai copiar igualzinho estava lá. Não vai mudar nada. Né? Pode ser que eles, na questão ali, eles tentem confundir você com isso aí. Tá? Na forma negativa, também vai ser simples. No lugar de was, você vai botar wasn't. No lugar de were, weren't. Pronto, acabou. Na interrogativa, a mesma coisa. Você vai colocar was antes do sujeito, no caso de I, he, she, it. E nas demais, antes do sujeito, você vai colocar were. Lembrando que no finalzinho lá, você vai escrever tudo conforme igual e põe só uma interrogação no final, né? Porque a interrogativa tem que terminar com interrogação. E pronto, ó, acabou o past tense, só isso. Então o que mais tem regra aqui na verdade é o simple present. Então aquele monte de regra que você tem que decorar é no simple present. No past tense é simples. Então não confunda aquele monte de regra do simple present com past tense. O past tense é só você pensar. Past tense, was e were. Só, mais nada. E aí você já sabe que na negativa vai ser o wasn't e o weren't. E na interrogativa você vai botar na frente do sujeito. Pronto. Que nem você faz em todas. Então se você souber a afirmativa, você vai saber a negativa e a interrogativa. Então aquele monte de regra é só lá no simple present. Então você tem que pensar assim, é past tense, não precisa pensar naquelas regras lá do simple present. É simple present, tem que lembrar daquelas regras. Pronto. E aí vem a interpretação de texto. A interpretação de texto, leia com cuidado, leia com atenção, não tenha pressa. Né? Você vai usar a inferência, que é usar o contexto para interpretar a frase. Né? E aí eu dou aqui algumas dicas de interpretação de texto. Leia o texto quantas vezes for necessário. Se você precisar ler o texto 4 vezes para achar a resposta, leia. Não fique com preguiça, você tem tempo para fazer. É melhor você perder 1 horinha mais ali do que repetir a prova e ter que refazer ela 1 semana a mais. Então é melhor é melhor você perder 1 horinha a mais, lendo o texto mais uma vez e acertar, do que você depois ter que rever toda a matéria de novo por mais 1 semana. Então use o tempo que você tem à sua disposição, leia com atenção, leia com cuidado, faça com atenção, faça com concentração. Lê uma vez,
é o mínimo. Depois você lê a segunda vez, já com as perguntas em mente. Não achou? Leia a terceira vez. Não achou? Leia a quarta vez. Leia até a quinta vez, porque a resposta está ali no texto. Lembre-se que é interpretação de texto. E muito cuidado nessa hora, porque nessa hora a gente tem a tendência a gente usar a nossa interpretação, e a gente tem que lembrar que a interpretação é do autor do texto, não a nossa. Tá? Então, se o cara que escreveu o texto disser que a lua é azul, ela vai ser azul. Não importa se você acha que a lua é branca. Entendeu? O que vale é o que o texto está dizendo, não o que você entendeu, não o que você entende. Então, leia o texto quantas vezes for necessário, pois a resposta vai obrigatoriamente estar no texto. E aí, como é que você vai achar essa resposta? Procura as palavras cognatas, use o seu vocabulário, você já tem um vocabulário mínimo, e busque o contexto da frase. Pelo contexto, mesmo você não sabendo a palavra, pelo contexto, às vezes você consegue entender a frase toda. Então essas são as dicas que eu dou para você nesse finalzinho. Chegando lá, você dá uma revisada, passa na professora, dá uma conversada com a professora, e eu desejo todo sucesso para você nessa prova e que você tire uma boa nota nessa prova, porque eu tenho certeza que você é capaz. A gente fica chateado com você porque a gente sabe que você é capaz. A gente sabe que você é capaz de tirar uma nota boa. Então a gente fica chateado quando você tira uma nota ruim, porque a gente tem certeza que você é um menino capaz de tirar uma nota boa. Tá? E nós estamos aqui torcendo por vocês e nós acreditamos em você e acreditamos que você vai fechar essa prova com chave de ouro. Você tem a capacidade de fazer isso, tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para você. Esse é o resuminho que eu fiz para você. E aí você mostra esse resuminho para a professora, o print desse resuminho, e pede umas dicas lá para a professora, antes de fazer a prova. Então, boa sorte para você.